Olá, sejam bem-vindos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os alunos e alunas. E dando continuidade aqui ao estudo do concurso de pessoas, vamos falar do tópico 10. Já caminhando para o final da aula, é um tema um pouco denso. Quem não conseguiu pegar um pouco, que volte às aulas, porque realmente é um tema denso. Volta, escreve, lê, relê, dá uma olhada nos quadros, printa a tela, faz o organograma que nós botamos aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês conseguirão entender esse tema, que pese ser um pouco complexo, mas é muito essencial porque isso cai muito em prova, exatamente por essa questão, por ser acho que 4 ou 5 artigos, mas são bem complexos. Então isso cai muito em prova e por isso que nós acreditamos que seja muito possível que caia no seu concurso. Tudo bem? Vamos partir para o tópico 10, para falar de quê? Autoria colateral. Autoria colateral, coautoria imprópria, que também chamam, autoria aparelha ou autoria incerta. É uma coisa extremamente na prática, vocês na prática, quase que impossível que vocês vão se deparar com esse tipo de ocasião, mas é uma coisa que deve ser tratada porque a doutrina fala disso e cai em prova. Então, assim, praticamente, vocês provavelmente não virão isso. Mas, doutrinariamente, e para efeitos de estudos e para efeitos de concurso, é bom que vocês saibam de extrema importância. Então, vamos lá. É uma coincidência extrema, essa autoria colateral. Coincidência extrema por quê? A autoria colateral é quando dois criminosos executam simultaneamente suas condutas, sem que um saiba da conduta do outro. Aqui eu vou dar um exemplo. A e B, eles querem matar o C. Então A atira em C e B também atira em C. Os dois atiraram em C. Só que e C veio a morrer. Nesse caso de C morrendo, ele vem a morrer, não há que se falar em concurso de pessoas. Os dois atiraram simultaneamente no C. Então, isso de forma prática é quase impossível. Mas se houvesse o concurso de pessoas, isso praticamente falando, para efeitos de aplicação de pena, seria extremamente maléfico para os dois agentes, porque havia um conluio. Mas no caso aqui, por B e C não saberem, A e B não saberem das condutas de um e do outro, não haver esse liame subjetivo entre os dois. Liame, sempre que eu ver a palavra liame, lembre de vínculo. Por não haver esse liame subjetivo, e a prova de vocês muito provavelmente que venha falando liame, não vínculo. Por isso que nós falamos muito nessa palavra. Por não haver o liame subjetivo entre A e B, nesse caso aqui, não haverá um concurso de pessoas. Agora, isso tudo vai mudar se eu botar um maisinho aqui. Se houver esse mais, que é esse liame entre A e B, para dar cabo à vida de C, para acabar com a vida de C, nesse caso aqui vai haver um liame subjetivo e aí sim vai haver o concurso de agente. Então, se os dois eles atirarem juntos e C venha a morrer, não haverá, se eles não tiverem o liame subjetivo, não haverá concurso de pessoas. Agora, se houver esse liame subjetivo, se os dois se comunicarem previamente para que os dois venham a matar C, aí sim, nesse caso, haverá o concurso de pessoas. Tudo bem? Outra questão é a autoria incerta. Ocorre dentro da autoria colateral. Ocorre no mesmo cerne da autoria colateral. Ocorre que e se dá quando não se sabe qual dos infratores consumou o crime. Um exemplo muito clássico imagina que desse exemplo acima tenha sido o A, ele tenha morrido por um tiro. Ele morreu por um tiro aqui. Mas não se identificou quem errou e quem acertou esse tiro. Desse modo, não se pode dizer quem matou C. Não tem como se dizer, porque um tiro foi o único tiro, um tiro e uma morte. Um tiro, uma morte. Se os dois atiraram quase que simultaneamente, quem matou A? Quem matou C, perdão? Quem matou esse cara? Os dois atiraram simultaneamente, um só matou, o outro não.
Nesse caso, muito provavelmente que vocês já tenham escutado esse brocardo em latim, in dubio pro réu. Vocês já ouviram? In dubio pro réu, o que isso quer dizer? Na dúvida, absolve-se o réu, ou em dúvida, deve-se tratar o réu de forma mais benéfica. Nesse caso, os dois, A e B, um tiro, uma morte, por não se saber quem deu esse tiro, nesse caso que vai se aplicar o princípio do in dubio pro réu, e em que pese ter havido dois tiros, foram 2 tiros, uma morte, mas não se sabe quem errou, quem acertou, vai aplicar-se o princípio do in dubio pro réu, e nesse caso A e B vão responder por tentativa de homicídio. Mas, pô, Douglas, o cara morreu. Vão responder por tentativa de homicídio? Sim, pasmem. Eles vão responder por tentativa de homicídio, porque não tem como se comprovar quem efetivamente efetuou aquele disparo que deu cabo à vida de C. Então, nesse caso, princípio do in dubio pro réu, na dúvida absolve-se o réu, na dúvida aplica-se a circunstância mais benéfica ao réu, ambos responderão por tentativa de homicídio. E existe uma variante. Essa variante aqui, qual é? Se no exemplo acima, ficou constatado, deixa eu apagar aqui, deixa eu botar aqui do lado, ficou constatado que um tiro só, vamos supor, A atirou em C e B também. Só que A acertou a vítima. Então eu vou botar uma cruzinha aqui porque o A foi o cara bom de mira que acertou o C. E o B e o C morreu. O atirador que acertou a vítima, o B acertou a vítima 3 segundos depois. Nesse caso aqui, A atirou em C. 3 segundos depois, B também desferiu um tiro em C. Nesse caso, em tela, como A matou C e 3 segundos depois B também atirou em C, B aqui, qual é a conduta de B? A atirou e matou. 3 segundos depois, B deu um tiro também no C. Só que o C já estava morto. Qual é a conduta que B vai responder? Nesse caso, o B vai responder, sabe por quê? Por nada. Mas por que, Douglas? Por que o B não vai responder por nada? Simples. C já estava morto. Ele já estava morto. E a conduta dele configura-se um crime impossível. Impossível. Por impropriedade, vão anotando, hein? Impropriedade do objeto. Ele tem como é que ele ia matar uma pessoa que já estava morta? Então, nesse caso aqui, 3 segundos depois, B desferiu um tiro em C e C já estava morto. C, nesse caso, morto, não tem como falar na conduta de homicídio possivelmente praticada por B, porque o C já estava morto e ele não praticou um crime. Praticou um crime impossível por conta da impropriedade do objeto. Ficou claro isso para vocês? Espero que vocês tenham entendido isso muito bem, porque é de suma importância e cai muito em prova. Agora o 11. Concurso de pessoas em crime culposo. Tem 2 perguntinhas aqui que pode ser questão da prova de vocês, e é bom que vocês tenham essa questão em mente e saibam a resposta, porque pode ser que caia, e se cair, vocês vão falar, pô, fui aluno do Douglas, ele falou isso, acertei isso na prova, eu lembro dele falando isso lá na aula, então bota aí no caderno. A primeira pergunta é a seguinte: é possível? É possível. Coautoria. Vocês lembram que é coautoria em crime culposo? É possível. Qual é a pergunta? É possível 2 autores coautoria é isso? Coautoria quer dizer autoria conjunta. É possível 2 autores cometerem um crime culposo? Sim, é plenamente possível. Eu vou dar um exemplo para vocês verem que é cabível.
primeiro vocês precisam entender a pergunta. É possível coautoria? Coautoria, autoria conjunta. Num crime culposo? Sim, eu vou explicar para vocês por quê e como. Por exemplo, está tendo uma obra no terraço de um prédio. Aqui do prédio está tendo uma obra. 2 pedreiros estão lá em cima, no telhado. E existe um tronco gigante nesse telhado. Esses 2 pedreiros pegam esse tronco juntos e jogam lá para baixo do prédio. E lá embaixo do prédio, quem tá? Tá passando o zelador. Esse tronco vem a cair na cabeça do zelador. Caiu na cabeça do zelador, os 2, eles não tinham o dolo de matar o zelador, os 2 pedreiros. O dolo, a vontade deles era tão somente se desfazerem daquele tronco. Só que esse tronco veio a cair na cabeça do zelador e o zelador morreu. Então, coautoria, os 2 foram coautores do crime de homicídio culposo. Tudo bem? Mais uma pergunta aqui. É possível participação, para fechar, hein, galera? Depois a gente vai para as questões, nós vamos para as questões. É possível participação em crime culposo? Participação, induzimento, instigação, auxílio. Então é possível essa participação num crime culposo? Preciso apagar essa parte aqui de cima. Dá um print, deem um print. Se vocês quiserem copiar alguma coisa aqui, dê um print, copiem em seu caderno e deem continuidade agora na explicação dessa pergunta, beleza? A última pergunta aqui, antes de nós irmos para a questão, é a seguinte. É possível participação em crime culposo? A primeira corrente entende que? Primeira corrente entende que não. Não existe. Não existe. Não existe participação em crime culposo. Só existe somente coautoria. E nós já falamos aqui, demos um exemplo de coautoria. Acabamos de dar um exemplo de coautoria. De coautoria em crime culposo. Outra corrente, que é a segunda corrente, fala o seguinte, que é cabível sim. Cabe sim. Quando um dos agentes, quando um dos agentes não pratica a conduta nuclear do tipo penal, Então, no exemplo acima, nesse exemplo aqui dos pedreiros que jogaram um tronco, não, perdão, esse exemplo aqui da participação em crime culposo é o seguinte, é um passageiro, voltando aqui à pergunta, é possível participação em crime culposo? É possível participação em crime culposo. O exemplo é o seguinte, um passageiro induz um motorista a exceder a velocidade. Vai, vambora, tô com pressa, passageiro, vambora. E assim agindo, esse motorista, ele mata um pedestre. Nesse exemplo, nós podemos dizer o seguinte, é possível participação em crime culposo, nesse caso, do passageiro que instiga o motorista a andar acima da velocidade e atropelar um pedestre. Esse passageiro, ele não tinha um dolo de fazer com que esse motorista matasse alguém. E para a primeira corrente ele diz que não existe, que só existe coautoria. E a segunda corrente fala que sim, que quando um dos agentes não diz que é possível sim a participação em crime culposo, desde que
para a segunda corrente? Quando um dos agentes não pratica a conduta nuclear do tipo penal. Então, nesse exemplo do passageiro que instiga o motorista, no exemplo acima, o passageiro que instigou, ou induziu, né? Que instigou é partícipe no crime de homicídio culposo. Lembrando que crime de trânsito, salvo comprovações, crimes de trânsito subentende-se que sejam crimes culposos. Então aqui para a segunda corrente, se esse passageiro que instigou esse motorista a andar rápido para que ele chegasse mais rápido ao destino dele, o motorista veio porventura a atropelar um pedestre, nesse caso, para a primeira corrente, entende-se que não existe, que não é possível a participação em crime culposo. Então a primeira doutrina entende que não, e a segunda doutrina entende que é possível sim, quando um dos agentes não pratica a conduta nuclear do tipo penal. E no caso, em tela, o passageiro ele não praticou o crime de homicídio em si, ele tão somente instigou. Então no exemplo acima, o passageiro que instigou é partícipe nesse crime. Tudo bem? Ficou clara essa questão? Espero que vocês tenham entendido bem. Vamos para algumas questões para vocês verem como isso costuma cair em prova, tá? Eu vou apagar aqui caso precise fazer alguma anotação. Essas questões aqui vão estar no material de vocês, então espero que vocês estejam lendo comigo, tudo bem? Questão do ano de 2015, FGV, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Sobre o tema concurso de agente, é correto afirmar que, alternativa A, em regra, aquele que instiga terceira pessoa à prática de um crime, por este responde, ainda que o instigado não tenha iniciado a execução do delito. B, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime. Na teoria da acessoriedade limitada, somente haverá a punição do partícipe se o autor houver praticado uma conduta que seja típica, ilícita e culpável. Se um dos concorrentes quis participar do crime menos grave, a pena deste lhe será aplicada, com aumento de pena, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. E se exige homogeneidade de elemento subjetivo no concurso de pessoas, admitindo-se participação culposa em crime doloso. Vão lá, dá um pause aí, ou já tenham feito dá um pause, faz essas questões antes, essas 3 questões que nós botamos aí para vocês, façam essas questões, depois voltem aqui para as correções, tá? E essa primeira questão, qual é o gabarito? D de delta, tá? Qual é o gabarito então? Se um dos concorrentes quis participar do crime menos grave, a pena deste lhe será aplicada, com o aumento da metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Foi exatamente aquele tema que nós tratamos agora há pouco, da conduta dolosamente distinta. E o A está errado por quê? Vamos falar da A. A vem falando o seguinte: em regra, aquele que instiga a terceira pessoa à prática de um crime. Por este, responde, ainda que o instigado não tenha iniciada a execução. A gente sabe que o auxílio material ele é punível. Se o crime chegar, ao menos ele é punível. A gente sabe aqui o seguinte, ele fala o seguinte: em regra, aquele que instiga a terceira pessoa à prática de um crime, por este responde, ainda que o instigado não tenha iniciado a execução do delito. A gente sabe que no iter criminis cogitação, preparação e execução. Cogitação e execução, salvo se a execução não incidindo em crime. Cogitação e preparação não são puníveis no Código Penal.
somente a execução. Então aqui, tá errado. O crime, para ele ser, para essa participação, para o concurso de agente, o crime tem que ser ao menos tentado. Ao menos tentado, beleza? Alternativa B. O que a alternativa B falou pra gente? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime. Não. Nós vimos que tu vê que a banca é uma palavra, né? Salvo quando elementares do crime. Perfeito? Então aqui não é mesmo quando, é salvo quando elementares do crime. Elementares, salvo quando elementares. Tudo bem? Então ele fala, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo se for elementar do tipo, aquele cara que está praticando um crime com um funcionário público vai responder por peculato. Beleza? Sabendo dessa condição dele. A C. Na teoria da acessoriedade limitada, somente haverá punição do partícipe se o autor houver praticado uma conduta que seja típica, ilícita e culpável. C. Não, né? A gente sabe que aqui o partícipe, na teoria da acessoriedade limitada, somente haverá punição do partícipe se o autor houver praticado uma conduta que seja típica e ilícita. Porque nós sabemos que o menor pode você pode ser partícipe de um crime praticado por um menor, e esse menor ele não vai ser culpável, mas você vai responder ali por um crime praticado por esse menor se você for partícipe nesse crime. Então, é punível se o crime for típico e ilícito, não se for também culpável. Tudo bem? ABC. Deu nosso gabarito. É correto. E a E fala o seguinte: não se exige homogeneidade de elemento subjetivo no concurso de pessoas, admitindo-se participação culposa em crime doloso. Não se exige homogeneidade de a gente sabe que exige. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste. E essa é, inclusive, uma exceção à teoria monista. Então, aqui não se exige a homogeneidade de elemento subjetivo no concurso de pessoas, admitindo participação culposa em crime doloso. Não se exige homogeneidade. Aqui, ó, tem uma exceção, inclusive. Aquela exceção é aquela... A exceção da teoria monista é a cooperação dolosamente distinta. Nesse caso aqui, se a intenção do agente era outra, ele vai responder por um crime mais grave, se ele podia prever isso, né? A questão 2, vamos lá, para a gente estar finalizando esse bloco. O Código Penal brasileiro traz diversos crimes que podem ser praticados por uma única pessoa, mas também prevê algumas hipóteses em que o concurso de pessoas é necessário. Como regra geral, quando duas ou mais pessoas unidas em ação de desígnios praticam em conjunto um delito, pode-se falar em concurso de pessoas. Sobre esse tema, é correto afirmar que o Código Penal adotou a teoria pluralista, não, né? Pluralista com exceção, dualista sem exceção, monista com exceção e dualista com exceção ou monista sem exceção. Nós falamos isso incessantemente aqui. 2, então, qual é o gabarito? C, que fala que o Código Penal adotou a teoria monista.
com exceção. Teoria monista com exceção por quê? Monista, todos os agentes que concorrerem para aquele crime, nós vimos no artigo 29, todos vão responder por o mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Único crime para todos os agentes. Com exceção por quê? Existe a teoria que a teoria pluralista, né? Ela rompe com essa questão em alguns crimes. Por exemplo, o crime de aborto e o crime da aceleração. O crime de aborto, tem o crime do aborto e o crime de você abortar com o consentimento da gestante. O 124 e o 126. A mãe que se sujeita ao aborto vai responder por crime de aborto. E a pessoa que praticou aquele aborto naquela mãe vai responder pelo crime de você provocar o aborto numa pessoa. Isso rompe com essa teoria monista. É uma teoria dualista. São dois crimes para uma única conduta ali. Um aborto, a mãe que se sujeitou, e o médico que fez aquele aborto. Corrupção ativa e passiva, foi exemplo da nossa aula. Facilitação de contrabando de descaminho, falso testemunho e suborno, beleza? E agora, por último, a terceira questão, 3. Do ano de 2014, FGV, analista administrativo para advogado. Com relação ao tema responsabilidade penal no concurso de pessoas, assinale a afirmativa aquele que é a incorreta. Você que foi meu aluno com certeza vai saber responder essa questão, tenho certeza absoluta. Ele quer a incorreta sobre o tema de concurso de agente. A responsabilidade penal é indivisível, não se pode dividir, ele quer dizer, devendo cada agente, devendo cada agente responder na medida da sua culpabilidade. É quase que a literalidade do artigo 29, né? Ocorrendo desvio subjetivo entre os agentes, houve um desvio subjetivo entre os agentes. Quem quis participar do crime menos grave, responde por este, e não pelo crime mais grave praticado pelo outro agente. Sendo a participação, letra C, sendo a participação de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. O Código Penal adotou a teoria monista sobre concurso de agentes sem exceção, devendo todos os participantes responderem pelo mesmo crime. E não há participação dolosa em crime culposo. E aí, o que vocês acham? Então, número 3, o gabarito é D de delta. E aqui é muito simples, né? O Código Penal adotou a teoria monista sobre concurso de agentes sem exceção. Teoria monista, a gente já sabe que foi o que o Código Penal adotou, devendo todos os participantes... só que o erro está aqui quando ele fala sem exceção, devendo todos os participantes responder pelo mesmo crime. Não, a gente sabe que cada um vai responder pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. E tem exceção à aplicação da teoria monista, como nós falamos anteriormente. Excepcionalmente se aplica a teoria pluralista nos crimes de corrupção ativa, passiva, de aborto e provocamento do aborto, contrabando, facilitação de entrada no país com produtos oriundos de crime. E espero que vocês tenham sedimentado essa matéria. Vamos encerrar essa aula por aqui e nós nos vemos na próxima aula aí com as penas. Tudo bem? Vamos embora pra cima. Espero que vocês não desistam do sonho de vocês. Tá cada dia mais próximo. Vamos embora pra cima.